Segurança que acalma, liberdade que inspira. O nosso segundo episódio dessa temporada Dona do Lucro Todo 40+, fala sobre a importância de adquirir consciência sobre crescimento financeiro. E por isso eu trago duas mulheres incríveis como convidada. A primeira, Daniela Foloni, jornalista especializada em conteúdo para mulheres, com passagens por revistas como Vogue, Cosmopolitan e Cláudia. Daniela fundou a It Mãe em 2012, uma revista digital que se tornou referência em informação de qualidade para mães e mulheres modernas. Eu tenho a honra de contar com o apoio da Daniela para dar vida ao meu livro, trazendo a sua sensibilidade e olhar apurado a todo o conteúdo que eu tinha produzido até aqui. Traduzir histórias em palavras que inspiram e transformam. Um convite para você pensar em finanças de forma transformadora. Para apoiar esse nosso episódio, também trago África Alarcon, fundadora da Golf Fit. Ela é pioneira no Brasil em treinamento específico e biomecânica de golfistas. Eu tive o prazer de conhecer a África esse ano e me encantei com todo o conhecimento e autoridade que ela tem no mundo tão masculinizado. A África expandiu a minha consciência e me tornou uma aspirante a ser golfista. Ela vem contar pra gente os desafios que ela venceu, o como ela vem ampliando a consciência para que mais mulheres estejam nesse mundo do golfe e mais, traz os benefícios para a nossa carreira através da prática do golfe. A África transformou disciplina, foco e paixão em negócio. Abriu espaço para que mais mulheres conquistem resultados dentro e fora do esporte. A construção da consciência e a liberdade financeira demandam, antes de mais nada, consciência. E África, eu não tinha ideia dos desafios que uma mulher enfrenta para estar num papel de liderança no mundo do golfe. Aliás, o mundo do golfe era um mundo totalmente desconhecido. Tive o prazer de conhecer num dos eventos que a África proporciona e eu já me interessava por duas demandas. Primeiro, em relação aos relacionamentos que a gente pode desenvolver e, em segundo lugar, a capacidade de foco. A gente já vai falar disso, mas antes eu quero que a África me conte um pouco mais como que é essa trajetória de ser tão reconhecida no mercado e os desafios que você já compartilhou comigo, mas eu tenho certeza que a nossa audiência não sabe. Bom, em primeiro lugar, obrigado, Lisa, pelo convite. O golfe realmente ele entrou na minha vida de uma maneira estratégica. Quando eu me formei, eu tinha certeza que eu queria fazer alguma coisa diferente dentro do mercado do esporte. Eu queria trabalhar dentro de um nicho que fosse específico, que eu pudesse ter um impacto e que, obviamente, fosse um nicho com alto poder aquisitivo, né? Porque eu ia trabalhar com essa parte da preparação física. E aí eu tive a ideia do golfe e eu fui pesquisar onde é que tem golfe no Brasil. Eu nem sabia, na verdade. Eu não era de família golfista, eu não tinha nenhum contato. O golfe é um esporte que ele não é ensinado nas graduações, né? Na educação física, na fisioterapia, nada. Então eu fui pesquisar onde é que tinha golfe, quem era que jogava, quem era a persona do golfista. E eu percebi que é um nicho muito interessante, porque normalmente, eu vou chamar todos eles de atletas, são atletas que eles buscam rendimento mesmo. Eles são muito competitivos entre eles e não existia gente trabalhando com golfistas. Então, era realmente um oceano azul. Na hora que eu percebi isso, eu falei, olha, então se eu me qualificar, se eu fizer cursos, se eu estudar, eu posso realmente ser uma referência dentro desse mercado. Até porque eu percebi rapidamente que os profissionais que trabalhavam com golfe naquela época era muito de uma origem mais humilde, ou eles eram jogadores, ex-caddies, mas o conhecimento deles era muito empírico, não era a formação profissional. Então eu procurei realmente me blindar bastante nessa parte de formação profissional. Tive a oportunidade de fazer cursos fora do Brasil, ajudava muito, né, que eu falo 3 línguas, então eu conseguia ler artigos científicos em espanhol, em inglês, e comecei a estudar bastante para realmente me preparar e poder trabalhar com esse grupo, porque eu não era jogadora. Então, essa era uma barreira que eu tive que passar. Eu não era jogadora, então eu não era aceita dentro do meio dos jogadores. Então eu tive que aprender a jogar golfe também. Obviamente, veio a dificuldade de que eu era recém-casada,
E eu tinha acabado de ter filho também, então comecei com um filho, depois tive outro filho. E que mãe que tem 4, 5 horas para poder praticar um esporte que demanda tanto tempo? Então essa foi uma dificuldade grande que eu tive no início, que eu não conseguia jogar, então eu não conseguia evoluir como jogadora, então eu não era reconhecida dentro do meio, mas eu tinha bagagem de educação. Então eu tinha muitas certificações, eu ia nos congressos, eu ia nos eventos de golfe, eu estava sempre estudando e sempre me aprimorando. E eu só realmente comecei a jogar recentemente, quando já meus filhos estavam um pouquinho mais crescidinhos, mas isso foi bem importante para mim. Recentemente quando? Há 2 anos atrás. Então, há 2 anos atrás... Nossa, encheu meu coração de esperança, gente, porque eu já conto para vocês o desafio que eu coloquei aqui, a África, nesse papel. África, você falou de estratégia, você definiu uma estratégia, alta disciplina e também de incertezas, né? Um cenário que não era tão certo assim. Você teve que buscar os caminhos que você poderia trilhar ao longo dessa trajetória. Isso não tem similaridade com a formação de um patrimônio financeiro, África? Com certeza, porque acho que toda a formação de patrimônio, ela tem uma visão a longo prazo, correto? É muito difícil você ver um benefício imediato em qualquer investimento. Quando você investe numa carreira nova, que para mim era uma carreira nova, existem incertezas, existe aquela dúvida interna, aquele síndrome do impostor, de será que eu vou conseguir, será que alguém vai me desmascarar, vamos dizer, vou apontar o dedo na minha cara e falar, o que você está falando? Então, realmente, a gente tem que passar muito por isso e saber ter a confiança e aonde encontrar essa confiança. Para mim, foi nos estudos. Então, para mim, a maneira que eu tinha de me sentir pertencedora daquele mundo era estudar mais do que ninguém, era realmente me proteger dessa maneira, com conhecimento. E eu acho que, para a mulher, ter o conhecimento da parte financeira é super importante, porque a gente vem daquela geração de que, eu sou um exemplo disso, a Lisa sabe disso, de que, por exemplo, o meu imposto de renda, quem fazia para mim era o meu pai, e quando eu casei, meu marido, né? Eu tenho até hoje essa vergonha de que eu nunca fiz meu imposto de renda. Mas por quê? Porque eu nunca aprendi sobre isso, ninguém nunca me ensinou. A gente vem da geração de que não, deixa que o papai cuida, não, deixa que o seu marido faz, e a gente tem que ter esse empoderamento de que não, a gente tem que, né, é nosso. E é interessante que um ponto que eu sempre falo, né? Você não precisa fazer o imposto de renda, mas você precisa saber questionar. Até porque, por mais brilhante que o seu marido seja, sempre ter uma mente capacitada, agregadora e questionadora ajuda. E eu falo isso por conta do exemplo em casa, gente. Meu marido, ele é advogado tributário. Ele entende muito sobre imposto de renda. Obviamente, ele também finaliza o meu imposto, tá? Porque ele trabalha muito para os outros. Em casa, ele vai finalizando, eu faço uma parte. E eu não me arrisco a finalizar o meu imposto sem o olhar dele, por ser especialista no assunto. Mas eu gosto muito de questionar o que ele está fazendo. Porque se acontecer algo e ele não estiver mais lá, eu não vou estar alheia, né? Então, não sei fazer com a perspicácia que ele faz, nem pretendo, mas eu questiono. E a gente vive o oposto em relação aos investimentos. O Edu já sabia muito de investimento, ele é advogado tributário, sócio no escritório de contabilidade, então sabe muito, mas ele começou a compartilhar comigo as decisões. E é muito interessante como a gente tem isso. Às vezes ele não precisa ser especialista, ele não precisa estar olhando ali tudo que eu estou olhando em relação à gestão de patrimônio, mas ele questiona algumas coisas e consegue. Então, é esse olhar, sabe, África? Poxa, sentar do lado com uma taça de vinho, tornar um momento agradável, não precisa ser um momento pesado de poder compartilhar e se inteirar mais. É isso que, da mesma forma que buscou estratégia para o golfe, buscar estratégia também para maior participação ali no crescimento e na gestão de patrimônio. Hoje o nosso episódio, ele tem um tema muito importante para mim, que ele fala de consciência. A gente fala muito, ouve muito, né, aquela frase que fala, quando você sabe onde você quer chegar, fica mais fácil. Quando você sabe o destino, você fica mais fácil.
Mas muitas vezes a mulher não tem consciência de qual destino financeiro ela precisa ter. Não é que ela não sabe o ponto, ela não tem consciência, talvez, que ela precise ter esse destino financeiro. E é algo que a gente trabalha muito. E você, Dani, criou uma comunidade de mulheres que são protagonistas e que também são mães, né? O nome It Mãe é muito engraçado, porque nunca mais eu esqueço aquela música It Girl, que eu adoro aquela música. E toda vez que eu vou falar com você, vem a música na minha cabeça. Então, esse nome It Mãe, ele pega muito. O material é maravilhoso, sou muito feliz, né, por ser uma das colunistas, mas falando dessa questão de consciência e de dilemas de ser protagonista financeiro, o que você percebe nas mulheres que participam ali com você? Então, em primeiro lugar, uma honra estar aqui, muito obrigada pelo convite, Lisa. Muito feliz de você ser colunista da It Mãe Magazine, e It Mãe é justamente... para trazer esses conteúdos todos para ajudar essa mulher a ser protagonista, né? Há 13 anos já que a gente faz esse trabalho ali. E o que eu vejo muito é o seguinte, que a mulher, a partir do momento que ela se torna mãe, ela tem todo um monte, várias outras questões financeiras para administrar, né? Você tem todo o custo, o orçamento da família aumenta. Você tem tanto a parte do dia a dia, escola, vestuário, alimentação, mas você também tem os sonhos que você quer realizar. Então, é o sonho da festa, é o sonho da viagem para momentos de conexão em família, é a faculdade, é o intercâmbio. Então, acaba que você tem um pacotão ali de lugares para você colocar o dinheiro, né? Então, eu vejo que a mulher, quando ela se torna mãe, assim, quando ela está casada com o marido, tem esse desafio ali de fazer tudo aquilo dar certo, né? E a África falou de incerteza, eu imagino que assim, é um caldeirão de incertezas, né? Se tudo aquilo vai dar certo, se eu vou conseguir ser uma ótima mãe, uma ótima profissional, vou conseguir continuar me realizando para conseguir dar tudo isso para os meus filhos e para a nossa família, né? Essa dúvida para, e assim, é uma aposta que você faz, né? A partir do momento que você tem um filho, 2, né? É uma aposta que você faz. Então, eu vejo que é um desafio, assim, para você ser protagonista, você ser também provedora, né? Assumir essa responsabilidade e, ao mesmo tempo, fazer as coisas acontecer e aí, nisso tudo, como administrar essas finanças, né? Muitas eu acho que não param para pensar em como administrar e vão vivendo mais um momento. Eu preciso dar uma pausa nesse episódio para reforçar para você o quanto é relevante a proteção patrimonial. Muitas vezes a gente pensa em proteção patrimonial como um seguro de morte, mas é preciso também nós estarmos preparadas e protegidas em vida. Não existe crescimento patrimonial se você não tem a proteção patrimonial, principalmente para surpresas que toda mulher pode passar em vida. Nosso patrocinador, Vanessa Nisticó, é uma Life Planner da Prudential e torna possível não só a temporada Dona do Lucro Todo 40+, mas também o crescimento patrimonial das investidoras de elite. Eu também quero agradecer o apoio dos grupos de mulheres que eu participo e incentivar você a participar de redes de mulheres. Isso é valioso para o nosso crescimento pessoal, profissional e também patrimonial. Os grupos que apoiam essa temporada Dona do Lucro Todo 40+, são a Associação WCFO Brasil, que eu tenho a honra de fazer parte do conselho, Angelus Network, Sororité Ventures, IVG, Mulheres Fazendo Negócios e Maternidade Executiva. Muito obrigada, meninas, por apoiarem a 6ª temporada Dona do Lucro Todo 40+. E agora, bora lá de volta para o nosso episódio. A mulher, ela é muito doadora e ela se entrega muito nas missões de vida. E muitas vezes a gente acaba sendo atropelada pela rotina, vivendo uma vida preocupada com o dinheiro, mas sem a consciência de que esse movimento precisa mudar. Porque a solução não vai vir do céu. Cavalo alado, gente, já foi o tempo, né? Nem sua filha não acredita mais nisso, né, África? Então, não tem cavalo alado. Então, se a gente não criar essa consciência de que precisa realmente dar uma pausa e ter esse foco no
crescimento na geração de patrimônio, crescimento e gestão de patrimônio, quando vai acontecer? Né? E os filhos, gente, eu sou mãe, posso falar isso com propriedade, os filhos não podem levar esse peso de que eu não olhei por conta da demanda. Filho dá muita demanda e é um mar de incerteza. Não existe manual da boa mãe. Existem muitos manuais sobre maternidade, mas a gente nunca consegue, porque cada ser é único e as surpresas, o que vai acontecer com eles também não sabe. Eu sempre brinco que eu falo assim que a minha maior missão de vida era criar um cidadão do bem, quando eu tive o Gui. E eu sempre me emociono com isso, porque ele vai casar o ano que vem. E a noiva dele é uma graça. E eu falo assim, nossa, eu acho que eu consegui criar um cidadão do bem, né? Mas era algo muito forte assim na minha cabeça. Eu falo, gente, eu tenho uma missão, criar um cidadão do bem. E o como? Não dá para saber muito bem o como. Mas uma coisa eu sabia. Não poderia faltar recursos e recursos financeiros. Então, eu não abri mão da minha carreira, porque muitas das decisões para o futuro dele, eu sei que dependiam de mim ali. Né? Não fui economista minha vida inteira, você bem sabe, isso é uma frase que está lá no livro, né, Dani? Mas, de alguma forma, eu ainda vivia trabalhando muito, eu ainda vivia aquela crença de que eu tinha que trabalhar mais para ganhar mais e não me preocupava no conter, até que em algum momento ele estava adolescente e ele foi muito importante para eu falar, poxa, o que eu estou ensinando para ele? Que uma mãe tem que trabalhar muito para ganhar dinheiro e viver estressada? Cadê a minha tranquilidade financeira? Né? Então, o Gui acabou que ele contribuiu muito com isso também. Eu sempre devaneio, né, quando eu falo da parte da maternidade, eu falo que o Guilherme vai casar, virou sobrenome dele agora. As pessoas falam, você tem um filho? Eu falo, sim, Guilherme, ele vai casar. É um momento específico e único para a gente viver também. África, uma coisa que eu queria te perguntar. Tem poucas mulheres na liderança do golfe e poucas mulheres jogando também. Ainda é um mundo muito masculino. Quais são os benefícios para as mulheres que querem fazer essa prática ou os medos que elas enfrentam? Conta um pouquinho para a gente como que é isso. Bom, o golfe, de fato, é um esporte predominantemente masculino. Hoje em dia a gente tem mais ou menos 30% dos golfistas do mundo são mulheres. E o acesso, ele ainda é limitado. Então, por exemplo, eu não sei se você sabe disso, mas existem clubes no mundo que não aceitam mulheres como sócias. Não, ainda. Eu não sabia disso. Existem. Existe também campanha para que isso acabe. Por exemplo, tem um torneio que é o The Open, né, que é o aberto da Inglaterra, que eles já disseram que eles não vão mais realizar em campos onde não aceitem mulheres como sócias. Então, vários campos na Inglaterra e na Escócia acabaram trocando o estatuto deles por conta disso, porque eles querem continuar recebendo o The Open, que é um dos majors. Mas até no Brasil a gente tem certas barreiras. Na maioria dos clubes, por exemplo, os horários premium são reservados para os homens, aqueles horários da manhãzinha bem cedo. As mulheres acabam jogando, sei lá, mais tarde, 11 horas, às vezes de tarde, porque o que eles pensam? Eles consideram que a mulher é dona de casa, então ela pode jogar a qualquer horário. Mas o esporte em si, ele permite perfeitamente jogar homem e mulher junto. Totalmente, permite. As mulheres têm um tiro de saída um pouquinho mais avançado, né, por conta da distância que a mulher consegue atingir, mas sim, dá para jogar homem e mulher tranquilamente juntos. Mas os grupos tendem a se formar um pouco dessa forma. Então, homens jogam mais com homens, mulheres jogam mais com mulheres. Tem mulher que tem muita dificuldade, porque tem poucas mulheres no clube delas. Então, elas acabam não tendo companhia. O bom é que a mulher, ela sempre traz alguém. Então, a mulher é muito inclusiva. Então, a mulher, ela começa a fazer alguma coisa, ela gosta, ela vai contar para a amiga, vai contar para a cunhada, vai contar para a vizinha e vai querer trazer. A mulher, ela agrega. Então, por exemplo, eu trabalho num programa que chama Mulheres e Golfe, que é um programa de iniciação esportiva para mulheres do zero. São 8 semanas onde ela passa de não saber absolutamente nada de golfe a conseguir ir para o campo e jogar um jogo ali, Scramble, né, que é um jogo cooperativo, mas ela se diverte, ela tem uma experiência e dali ela pode realmente perseguir aquilo e se tornar uma golfista.
E a gente trabalha muito através de referência. Então, essa mulher, ela tem uma experiência boa no programa, ela vai contar para a amiga. Então, a gente tem muita mulher que participa hoje em dia, que é tipo, a minha amiga fez o programa do ano passado, ela participou da turma tal, e ela vai trazendo. Então, vai trazendo a sogra, vai trazendo a mãe, vai trazendo as filhas, inclusive. Então, a gente tem muitas meninas que começaram a jogar porque as mães começaram a jogar. A minha filha é um caso, por exemplo. Eu voltei a jogar, né, recentemente, né, faz uns 2 anos, e minha filha, no começo, ela ia me acompanhar, e é engraçado, você vai gostar disso até. Ela ia lá sempre vender pulseirinha, né? Porque ela adora, minha filha é super empreendedora. Ela vive falando, o que a gente pode fazer hoje para ganhar dinheiro? É muito engraçado. E ela criou como se fosse um tercinho que é utilizado para contar as tacadas no golfe. É um contador de strokes. E ela criou isso. Que então, incrível. ela fabrica esse tercinho, né, para contar as tacadas. E ela levava nos torneios e ela vendia um monte. Ela tem agora, hoje em dia é engraçado, você vai num campo de golfe, você não vê uma mulher que não tenha o tercinho lá da minha filha pendurado. E ela é uma super aula de economia para ela, porque eu falo para ela, Marina, com o dinheiro que você ganha, você vai comprar o insumo, né? Então, você tem que saber quanto você gasta para fabricar, para saber depois também quanto você vai investir nas bolinhas, nos cordões, etc. Agora você falou algo interessante. Então, quer dizer, ela inovou, Sim. Está empreendendo, e aí você já está orientando ela para ela fazer um reinvestimento no próprio negócio e está investindo lucro também, África? Investindo lucro? É. Bom, o investimento dela é que minha filha, ela gasta rapidinho. então a gente tem uma lacuna. E até uma coisa muito interessante, eu sempre falo que a gente ouve, você lida muito com mães, Dani, eu sempre falo assim, que a gente já vive uma geração que a mãe falava, tenha o seu dinheiro. Sim, eu falo isso para ela o tempo todo. Trabalhe e construa o seu dinheiro. Mas eu falo que ainda não vi mãe que fala, aprenda a multiplicar o seu dinheiro. Sim. Então, seja essa mãe, África. Eu vou ter. A Lisa está plantando essa sementinha em nós. Eu já teve um dia que eu já peguei, sentei com a minha filha e com meu filho, nada influenciada pela Lisa, e falei, gente, é o seguinte, primeiro com um, depois com o outro. E fiz umas contas lá e mostrei e falei assim, eu aprendi isso muito tarde, vocês, por favor, comecem agora a fazer isso. A pensar, vocês nem estão ganhando dinheiro ainda, mas quando vocês começarem a ganhar, bom, eles têm a mesada, eles têm lá, né, mas é perfil diferente, até fases diferentes, né. O Felipe é mais novo, então ele ganha, guarda e já está aprendendo a investir, né, com o pai, que os dois, cada um tem sua conta lá e ficam olhando. A Bela já começou a fazer isso numa fase um pouco mais de rolês. Aí a mesada vai uma parte para rolês e tem também, né, assim, a Sephora, tem alguns lugares que dispersam. Mas é importante isso, não abrir mão, porque essa é outra coisa também. Às vezes, as pessoas falam assim para mim, eu não tive educação financeira. Eu falo, cuidado. Nós tivemos educação financeira, todo mundo teve, pro bem e pro mal, de um jeito ou de outro. Mas, seja lá qual for, até a famosa educação do poupar, hoje, ela precisa ser revista. A gente não precisa abrir mão do que a gente quer ou dos nossos luxos. Eu sempre falo, supérfluo pode, o que não pode é desperdício. Então, é legal ter o rolê, sim, na Sephora e pegar as coisas, mas deixar também uma parte para o conceito do multiplicar o dinheiro, porque dinheiro gera dinheiro, e aí a Sephora vai ficar mais barata por conta dessa questão. Mas eu fico feliz. O que a gente estava falando, África, era sobre a questão de quais ganhos as mulheres têm. O golfe, ele é um esporte que ele permite que você tenha um acesso, às vezes, a um grupo de uma maneira muito mais profunda do que qualquer reunião teria. Então, tem muita pesquisa mostrando que o impacto que você gera nas pessoas com as quais você joga é muito maior, né, do que se você simplesmente participar de uma reunião. E por que isso acontece? Porque durante uma partida de golfe, você está lá sofrendo, passando perrengue, você dá uma batida boa, uma batida ruim, você joga a bola no lago, você
passa ali uns momentos que às vezes são difíceis e a maneira como você lida com aquilo, né? A sua inteligência emocional, como é que você se recupera de uma tacada ruim? Como é que você comemora quando você faz uma coisa boa? Como é que você trata o campo? Como você trata os outros? Como é que você usa realmente a sua capacidade de estratégia, de planificar, de autoconhecimento. Então, saber assim, poxa, será que eu tenho capacidade de passar esse lago ou não? Então, a mulher que acaba jogando golfe, qual que seria o benefício para ela? Pensa o seguinte, a maioria dos eventos pós-horário de trabalho, onde acontecem? Em bares, em baladas, em restaurantes, à noite, em geral. Se essa mulher é mãe, ela está pensando em voltar para casa, encontrar os filhos, em dar jantar, dar banho, colocar para dormir. Então, elas acabam perdendo muitas oportunidades de networking porque elas têm muito mais tarefas domésticas do que, às vezes, os homens. O homem sabe que, assim, minha esposa está em casa, ela está com meus filhos, então eu posso ficar aqui e posso conversar com o CEO, com o presidente, com quem for. A mulher perde muita oportunidade de networking por conta disso. Quando essa mulher joga golfe, é uma oportunidade muito grande de causar um impacto, tá? E acontecem, esses eventos de golfe, esses jogos acontecem normalmente no campo de dia. É um ambiente de muito respeito, então raramente você vai receber uma cantada, como por exemplo você levaria num bar, onde o pessoal ali bebeu um pouquinho, se sente um pouco mais à vontade. É um lugar muito seguro, um ambiente seguro para a mulher. É um ambiente que realmente promove essa cordialidade, essa educação, essa etiqueta. E você tem ali a chance de gerar um impacto grande, tá? Por exemplo, imagina que você trabalha numa empresa, uma multinacional, e vem uma equipe do Japão. E aí, no fim de semana, o que a gente faz com os japoneses agora? Aí você fala, eu jogo golfe, eu posso levar eles... O japonês adora jogar golfe. O japonês e o coreano, eles são viciados. Na Coreia, por exemplo, tem mais de 60 mil simuladores de golfe, porque eles não têm uma área muito grande, então eles usam muito simulador de golfe para jogar. Então, eles são viciados. Então, se você leva um jogador de golfe para um campo que ele não conhece, já ganhou. Você já ganhou ali. Então, é uma oportunidade de você ter um contato com aquele grupo, que talvez se você não jogasse, você teria só, uma reunião, algum momento ali de almoço. Então, a mulher tem um destaque se ela sabe jogar golfe. Eu incentivo muito executivas a jogar golfe, porque, por exemplo, mais de 80% dos Fortune 500 que jogam golfe falaram que eles já fizeram negócios por conta de um jogo de golfe. Tá? Se você pensa em todos os ex-presidentes dos Estados Unidos, todos eles jogam golfe. Realmente é um esporte que promove a conversa e promove esse relacionamento. Como eu falei, você está lá jogando, passando perrengue, se divertindo, mas você está sendo observado e você está observando. Então eu digo muito que a máscara cai quando você joga golfe. Se você é uma pessoa trapaceira, você vai mostrar. Se você é uma pessoa super impulsiva, você vai mostrar. Se você joga sem estratégia do tipo, dane-se, você mostra. Então, por isso que é muito utilizado em entrevistas de emprego. Nos Estados Unidos, por exemplo, eles pedem para você colocar o seu handicap no currículo. Porque se você tem um handicap baixo, você é um bom jogador, você é um asset para aquela empresa. Porque você pode levar pessoas para jogar e você vai levar muito bem, você vai impressionar, entendeu? Então, todo mundo quer jogar com quem joga bem. Diferente do tênis, por exemplo, que também é um esporte que se diz, um esporte business e tal. Não tanto. Eu jogo tênis, eu sei muito bem que no tênis sempre alguém perde, alguém ganha. Então, sempre alguém quer ir embora lá para lamber as feridas e o outro quer se gabar. Então, depois do jogo do tênis, nem sempre rola uma conversa amigável. No golfe, você não está competindo com o outro, você está competindo contra você, contra o campo. Então, não existe uma rinha ali. Ao contrário, se você vê alguém passando perrengue, você vai lá ajudar a procurar a bola no meio do mato, você fala, poxa, que pena, bate outra, vamos lá. Então, realmente é muito importante. Mulheres que jogam golfe, elas têm um avanço na carreira, sim. Definitivamente, eu recomendaria a toda executiva a tentar. Você não precisa jogar super bem, você não precisa ter um handicap baixo, scratch, nada. Mas só de você saber se comportar no campo, saber chegar num clubhouse e alugar um kart, pedir um caddy, saber onde é que vai, como é que anda e saber regras, suficiente. Você nem precisa ter um swing bonito. A África tem a missão de me fazer, eu nem vou falar tornar uma jogadora de golfe, porque eu acho que é muito, mas pelo menos jogar, mesmo que seja para brincar, né? Ela tem a missão, e um dos ganhos que eu vi muito a África é para eu poder fazer atividades de concentração, porque a gente tem muitos papéis, e mesmo, né, meu filho já estando mais velho, não mora mais comigo,
Existe o papel de empreendedora hoje, empresária, a empresa está crescendo, a gente tem equipe para desenvolver, e eu me vi nessa demanda de buscar um momento ali só mais eu. E aí eu queria aproveitar, Dani, e te perguntar, né? Existe um dilema, como a gente estava comentando, da mãe, que tem que olhar ali para o filho e tudo mais, dificultar mais esse olhar dela olhar para a vida dela financeira. E é muito engraçado que às vezes eu vejo mulheres que me falam assim, eu comecei a fazer uma previdência para o meu filho. E ela não tem nada ainda para ela. E eu falo, mas como você está fazendo a previdência para o seu filho, sendo que você ainda não criou nada para você? Você percebe isso nas mulheres de maneira geral? Total. E eu, refletindo sobre isso, né, hoje eu recebi um post de uma amigona minha, e era um senhor falando, não lembro quem era direito, mas falando sobre tudo que a gente faz no dia a dia, e que a gente faz, e às vezes se cobra por não ter feito o suficiente para os outros, mas que a gente não olha para o lado que a gente está sempre fazendo tudo por amor. Então, eu vejo que essa relação com o dinheiro, com o investimento, com os gastos, com tudo que a gente... na verdade, é uma relação de cuidado, de cuidar. Então, sempre é por esse viés que a gente faz. Então, assim, eu vou fazer essa festa para criar uma memória afetiva, tem um propósito. Eu vou comprar essa roupa porque eu quero dar conforto e segurança para o meu filho. Então, assim, quando você tem um gasto, né, um pensamento para usar o dinheiro, que é totalmente focado em propósito e emoção, é muito difícil você concorrer com uma estratégia de financiamento frio calculista que vai falar, você tem que pegar e guardar isso e esquece sua vida. E aí, conectando com essa história dela pensar primeiro no investimento para o filho e tal, é porque, assim, acaba se deixando de lado porque a gente tem essa missão como mãe de prover, de cuidar, de amar, né? Uhum. Mas eu acredito que se a gente está amando, a gente também tem que trabalhar não só o cuidado e o amor, a gente tem que trabalhar o autocuidado e o autoamor, né? Porque a Itimãe, uma das coisas que me fez criar a Itimãe Magazine era para falar justamente, você precisa colocar primeiro a máscara em você, depois na criança, você precisa cuidar de você para ser uma mãe melhor, uma mãe realizada, é espelho, é inspiração, é alegria, porque ela está bem, se ela não está com um monte de preocupação financeira, ela vai fazer as coisas, se ela tem dinheiro, ela vai poder prover muito mais. Então, assim, é um desafio parar para ter essa consciência mesmo e olhar, poxa, qual que é a melhor estratégia, né? O que você falou do golfe é uma estratégia, porque a gente, como mãe, tem que ser estratégica, porque a gente quer ter a melhor parte de tudo. A gente quer um pouco de cada coisa, mas eu não posso ir no bar, mas eu posso jogar golfe. Mas combina mais com o que com a minha vida e, ao mesmo tempo, eu vou ter uma estratégia boa de trabalho, né? Assim. A mãe às vezes não se permite, muitas vezes. Eu percebo muito isso. A gente gasta com nossos filhos, a gente dá o melhor para eles, a gente não tem problema de investir, sei lá, na melhor escola, no melhor esporte, no melhor professor, não sei o quê. E quando é pra gente, a gente fala assim, não, eu não preciso de tudo isso, eu me conformo com tal coisa. Então, é difícil a mulher, às vezes, isso, se permitir gastar com a gente mesmo. E é o que você falou, coloca a máscara em você para depois colocar no outro. Essa questão do não olhar para você, eu tive no Vale do Silício, né, recentemente, e tive algumas aulas tanto na Universidade de Berkeley quanto em Stanford. E foi muito engraçado que teve uma aula de negociação. E às vezes a gente fala, poxa, mas de novo uma aula de negociação, né? A gente já fez tantas, né? E um dos exercícios que foi feito de uma forma bem legal, e eu não vou dar aqui muito spoiler, porque eu quero fazer esse exercício no evento, no Dona do Lucro Todo Summit, que é dia 8 de novembro. Então, vocês estão mais do que convidadas, estão escaladas, e você que está assistindo a gente também pode participar. É um evento para as investidoras. Mas nós fizemos uma prática que ficou muito claro, África, o quanto um dos valores da liderança, eles até deixam, né, o value claiming, que é a mulher buscar mais valor. Do jeito que o exercício foi feito, a mulher busca um tanto do tá bom, tá ok, sendo que ela poderia ter muito mais e fica dinheiro na mesa. Quando a gente olha a questão financeira de mães e filhos,
E, de novo, né, eu apelo para essa questão da consciência, do conhecimento, porque muitas vezes você não precisa ser um ou outro. Aliás, Dani, você sabe, eu não sou nada favorável a um ou outro. O criar patrimônio financeiro não é abrir mão, né, do presente. Muito pelo contrário, é você viver com mais segurança o presente enquanto você constrói o futuro. E essa questão da previdência, meninas, anota aí quem estiver assistindo, você não precisa fazer uma previdência no nome dos filhos para beneficiá-los. A previdência, dependendo da forma que você faz, por si só, ela já pode beneficiá-lo e você faz no seu nome. Então, você não tira a sua autonomia, mas você pode, sim, deixá-los como beneficiários. E a sua previdência, ou o futuro do seu filho, ele não precisa vir de uma previdência. A previdência ela tem várias vantagens, inclusive ela pode ser rentável também como outros investimentos. Mas a maior vantagem dela é a questão tributária. Pelo menos ainda, né? Se ninguém mudar isso, porque está uma farra de cobrar imposto para tudo quanto é lado, mas ela ainda tem uma série de vantagens tributárias. Quando a gente olha para rendimento, esse futuro ele pode vir de outros produtos financeiros, tanto para você quanto para o seu filho. Então, o que a gente mostra muito quando a gente faz esse planejamento financeiro para criar patrimônio é justamente dar essa consciência, esse olhar, porque não precisa abrir mão do teu poder de uso para beneficiar o seu filho. Dá para conciliar as duas coisas. Isso é algo bem relevante, né? E que aí a gente deixa aqui esse parênteses para contribuição. Eu sei que você tem milhares de mães que te acompanham, então quero deixar aqui essa contribuição para vocês. África, você falou da questão do Mulheres e Golfe, né? Eu já vi várias fotos das amigas, inclusive eu falava, nossa, que legal, como é que faz? Eu não sabia exatamente. E quando eu te conheci, foi num evento muito legal também para mulheres e que foi uma grande oportunidade. E ali foi quando eu falei, poxa, eu quero, né, sair da minha bolha e fazer algo novo. Acho que se permitir um aprendizado depois dos 50... não é fácil, gente. É sair total da zona de conforto. Ainda mais de algo tão diferente. Eu não vou falar que é difícil, né? Mas algo tão diferente que exige práticas totalmente diferentes do que eu fiz até agora. Mas eu estou muito animada. Enquanto a África quiser me aguentar, né? Agora eu estou liberada pelo Você médico. Você tem talento, Liz, eu já falei. Quem sabe vocês vão ver aí. Mas quais são os eventos e como que as mulheres podem participar, África? Quem está ouvindo a gente, com certeza, ficou muito curioso. Bom, esse programa que eu comentei, o Mulheres e Golfe, é um programa que acontece na Federação Paulista. É um programa que tem apoio da Federação, da Confederação Brasileira de Golfe. Já tem, acho que uns 2 anos, eu entrei no programa recentemente. As criadoras do programa são a Karen Schneider e a Patrícia Tavares. E o objetivo era realmente incentivar mais mulheres a participar do golfe. Por quê? Porque o golfe, às vezes, ele não é um esporte muito convidativo. Então, quando você pensa, eu gostaria tanto, mas onde é que eu vou, né? Onde é que tem campo no Brasil? Onde é que tem em São Paulo? E também tem a questão do investimento, né? Parece que você tem que comprar todo o amparado, que não é barato. Existe muito preconceito em relação a quem pratica golfe e de que maneira eu vou começar a praticar esse esporte. Então, a gente queria dar acesso. Então, o objetivo do programa realmente é dar acesso. Então, é um programa que dura 8 semanas. Vocês podem ter toda essa informação no Instagram Mulheres e Golfe. E você se candidata à vaga. É interessante que, assim que abrem as vagas, elas lotam. Porque o projeto já criou um ritmo ali, uma cadência que é tão divulgado entre elas que, quando abre vaga, já em seguida esgota. Toda frente que precisa ter mulheres, ela tem que começar, porque as mulheres vão. Eu não vejo hoje que as mulheres, não têm coragem, não sei o quê, né? Talvez ela ainda não consegue se organizar na rotina, mas não é que ela tem medo, mas às vezes ela não quer sozinha abrir aquela porta. O golfe tem aquele negócio de que a pessoa não quer se sentir inadequado. O golfe tem uma certa série de regras, de etiqueta, de código de vestimenta, etc., que parece muito rígido e pode assustar um pouco a princípio. Então, o que a gente faz muito para incentivar as mulheres é que, em primeiro lugar, a gente não força ninguém, por exemplo, a jogar 18 buracos. 18 buracos demora entre 4 e 5 horas. Que mãe que tem tempo para jogar
4, 5 horas no fim de semana, né? Eu, por exemplo, não tenho também. Então, eu sou adepta dos 9 buracos. 9 buracos, em 2 horas você resolve. Ontem mesmo saí para jogar com uma amiga, deixei os filhos na escola, fui para o campo com ela, às 10 a gente já tinha terminado. Pronto, amanhã está livre, você tem ali o resto do dia. E é uma atividade, assim, que é tão prazerosa, gente. Assim, eu recomendo muita gente a praticar, porque você está num campo lindo, não existe campo de golfe feio para começar. Não. Tá? Todos os campos são diferentes. Diferente quando você joga, sei lá, tênis, futebol, a quadra é sempre a mesma, certo? O campo de golfe, não. Todos os campos são diferentes. Tem flores diferentes, tem lagos, tem paisagem, a arquitetura é diferente. E você está ali conectado com a natureza, num momento que é só seu, que você está ali se divertindo, batendo papo, conversando, dando risada. Então, é muito leve. Eu gosto muito de jogar com amigas e com minha filha, porque cria um momento de conexão muito especial. E, realmente, assim, o golfe, ele não é um esporte que a gente possa dizer que tem para todo lado, mas a gente tem que saber onde procurar. Então, eu recomendo que vocês procurem, assim, na cidade que você mora, onde tem campo, onde que tem drive range. Tem muito campo que realmente é privado, tá? Mas tem campos que você, chegando lá e querendo fazer aula, querendo pagar um green fee, você consegue jogar. Tá? Então, as aulas de golfe, elas não são muito mais caras do que uma aula de tênis. O equipamento, de fato, ele precisa de um investimento, mas diferente... Eu faço muito comparativo com o tênis, né? Diferente do tênis, por exemplo, a raquete de tênis, ela tem um desgaste, você tem que trocar a gripe, tem que trocar a corda. Isso não é barato. O equipamento de golfe, você compra e você pode ficar 10 anos com o mesmo equipamento. Ele não desgasta, ele não quebra facilmente, não tem assim, um uso que realmente você pense, eu preciso trocar todo ano. Não, não é por aí. E, por exemplo, no programa do Mulheres de Golfe, a gente empresta os tacos. Na Federação Paulista, se você chegar lá, por exemplo, eles emprestam os tacos. Você paga o balde de bolinhas e você bate bola. O putting green é gratuito, você pode utilizar o putting green. Você já foi lá comigo, né? É no centro de São Paulo, do lado do aeroporto de Congonhas. Então, o acesso é fácil. Tem um restaurante gostoso, é um ambiente bonito, é um ambiente que é convidativo, tem muito evento corporativo, fazem muito happy hour ali, porque você pode bater bola ali com os amigos e funciona um pouco como se fosse o boliche. E com planejamento, gente, fica bem mais fácil, Total. Né? Tudo que a gente planeja, a gente consegue realizar. Bom, Dani, você tem um papel fundamental, né, no meu próximo bebê, que é o meu livro. Mesmo com muito conteúdo, com muita palestra, metodologia, etc., sem você ali para me ajudar a roteirizar, organizar isso, seria impossível fazer esse livro sair. E ele já está quase indo para o forno, né? Dá até aquele frio. Eu lembro que durante as nossas conversas, você colocou que você mesmo quebrou muitos paradigmas em relação a essa questão do financeiro. E eu acredito, sim, que tem muitas mulheres que falam, não, eu vou ter que abrir mão de coisas, eu vou ter que me privar, a vida já está difícil, eu não quero ver mais isso. É por isso que a gente fala tanto nessa questão da consciência, né? Conta um pouquinho pra gente como é que foi isso, né? Como é que foi essa sua experiência do, eu vou escrever sobre algo, né? E quebrar esses paradigmas. Sim, no primeiro explicando, né, que além do HM Magazine, eu tenho uma agência de conteúdo especializada em roteiro, de livros de não ficção, em roteiro, ghostwriting e edição, e por isso que eu estou apoiando a Lisa nesse projeto, né, Lisa? E o que aconteceu foi que quando a gente começou a fazer o livro, assim, quando ela começou a me contar, se abriu, assim, sabe, Lisa, para mim uma coisa de, nossa, existe uma outra maneira de você pensar finanças, né? E eu falei, nossa, porque tem essa parte que a gente falou dos sonhos, né, dos projetos, não é cortar não é cortar o cafezinho e pronto, sabe assim, não cortar um prazer, né, um cappuccino com pão de queijo, mas você parar o carro, né, que está em movimento ali, dar uma parada, olhar para toda a sua vida financeira e olhar a sua vida e o que você quer fazer a curto, médio prazo, e você ajuda nisso. Né? Então, você amplia muito a visão de uma mulher que quer fazer tantas coisas, né? Quer doar tanto, quer proporcionar tantas coisas para os filhos, para si mesma, e fica achando que está sempre correndo atrás, trabalhando, entregando, e não tem esse tempo de parar e se organizar.
né? E saber que é muito libertador você saber que você consegue guardar uma parte e que você consegue planejar as coisas que você quer do meio do caminho. Não é só guardar, esperar para o futuro e o dia a dia vai ser duro. Né? Esse é um paradigma também em relação ao que eu falo, né? Às vezes a gente ouviu sobre o poupar. Isso. E poupar dói, né? Ninguém quer poupar nada. Agora, igual quando fazer dieta, parece privação. Igual fazer dieta, né? Você fala, você não pode comer isso, é a coisa que você mais quer comer aquilo, né? Então, assim, você falou uma coisa muito certa, que a gente bate muito isso no livro, né, Dani? É um convite a repensar finanças. E todo mundo que chega para conversar comigo, eu falo, bom, a nossa metodologia, ela funciona, a gente tem resultado, mas é um convite a pensar finanças de uma forma diferente, que é em prol do crescimento patrimonial, sem abrir a mão do hoje, né? Sem você deixar de viver o hoje. Porque não é também comum, né, gente? A gente está falando de previdência. Eu conheço pessoas que juntaram dinheiro uma vida inteira e na hora de usufruir, as coisas não estavam propícias. Ou ela mesma desistiu, não tinha mais os sonhos que ela tinha antes, ou perdeu o companheiro, ou perdeu a companheira, ou teve algum problema de saúde. Então, é muito ingrato esse conceito que a gente traz do poupar para o futuro e ter que se privar o hoje. Não pode ser assim. Eu vejo muito assim que tem uma questão que acaba sendo no nosso psicológico, sabe? Por exemplo, você pensar que você vai planejar, a viagem que você quer fazer com seus filhos para Disney, e que você está todo mês colocando ali alguma coisa para aquilo. Talvez na hora que você vai fazer uma compra, que você fala, não, meu filho precisa disso, porque é por amor, mas você fala assim, será que precisa mesmo? Será que é melhor não guardar mais um pouquinho para antecipar esse projeto da Disney? Então, acaba sendo uma coisa que você começa a ter mais consciência e começa a agir menos por impulso, porque eu acho que quando a gente não tem mais certeza de que a gente vai fazer as coisas que a gente quer maiores, a gente fica mais suscetível a falar assim, ganhei hoje, trabalhei, eu vou pagar, eu vou comprar. E não pense, quando você sabe, putz, não, se eu fizer direitinho, como a Lisa falou ali, colocar até um pouquinho mais, eu vou conseguir. É porque a pessoa já viu uma piada, a gente já mostra a realização, né? Uhum. Bom, eu vou aproveitar então que a Dani está falando disso. Os nossos programas, como são um convite a você repensar finanças, eles são programas de ciclos de 12 meses, né? As pessoas podem ir renovando, mas são ciclos de 12 meses. E hoje a gente tem uma oportunidade. Você não precisa decidir fazer um ciclo de 12 meses, mas existe uma oportunidade de uma mentoria express, que é uma reunião onde eu consigo te mostrar em que ponto você está de cada um dos 5 pilares que a gente olha, de organização financeira, planejamento de aposentadoria, proteção patrimonial, balanço patrimonial e, obviamente, análise estratégica da carteira de investimentos. Então, tem um QR Code na tela. Para você que está aqui com a gente, nós temos uma condição diferenciada, 50% aí de benefício para vocês, que é uma oportunidade de vocês terem esse olhar e, por que não, né, experimentar esse novo olhar de finanças. Meninas, a gente está caminhando para o final, dava para conversar bastante aqui com vocês, né? E África, a gente falou muito dessa. Eu tenho certeza que tem muitas mulheres que vão estar animadíssimas em experimentar o golfe. Realmente, eu conheci outras mulheres incríveis na experiência do programa que você fez, né? Foi muito legal. A gente vai ter mais oportunidade de falar sobre isso no Dona do Lucro Todo Summit, que vai ser em novembro. A África também vai estar conosco. Mas eu queria que você deixasse um recado, né, para essa mulher como que ela pode ter mais consciência sobre essa capacidade de ousar e conhecer mundos novos, tanto no golfe quanto nas finanças? A gente tem que entender que a gente não vive só para os outros, certo? Então, a mulher, normalmente a mãe tem essa noção de que, não, eu faço tudo pela minha família, eu me mato pelos meus filhos, eu sacrifico o meu descanso, meu lazer, tudo, minha beleza, né? Porque a mãe está sempre se doando. Você tomar uma decisão de falar assim, eu acho que eu vou aprender golfe. É uma coisa que é sua. Pode ser um sonho, pode ser que, de repente, hoje eu te inspirei e você fala assim, acho que eu vou tentar isso. É uma decisão que é sua e é para você.
E a mulher tem que entender que você merece também. Você é merecedora, você é digna e você trabalha muito e você também tem o direito de ter um momento de lazer, de ter um momento de autoconhecimento, de reflexão, de atividade física e também conhecer outras pessoas, porque no meio do golfe você acaba conhecendo muita gente, negócios são feitos ali, você cria uma rede. Eu digo muito que o golfe parece um pouco uma maçonaria, porque golfista acaba confiando em golfista. Então, eles acabam se ajudando, se contratando, então, se indicando. Realmente é uma ferramenta importante de trabalho. Então, não é simplesmente, eu vou fazer isso pelo meu lazer, pela minha saúde. Não, é uma ferramenta de trabalho, sim. Então, você tem ali mais um argumento para se convencer. Tem que ter coragem e tem que ter realmente essa tomada de decisão de falar, eu vou fazer isso para mim, porque é importante e eu mereço. Sim, eu acho que a decisão é um fator bem importante e vale a pena. Eu estou animada, gente, convido quem quiser mais. Dani, para a gente finalizar, conta um pouquinho para a gente, né, de como que essa mulher que está lá na loucura da maternidade, como que ela pode ter mais consciência de buscar algo mais para ela, como que a Itimãe colabora, que mensagem que você deixa para essa mulher? Bom, gente, a Itimãe Magazine é uma revista que ajuda a mulher no dia a dia. Eu acho que informação é sempre uma ferramenta muito boa, ela corta caminhos, ela traz inspiração, ajuda você a repensar a tua vida e ter escolhas. E ali a gente tem informação com inspiração, essa coisa de você cuidar de você em várias áreas da vida. A Lisa é a colunista e lá ela fala de finanças específicas para assuntos que são pertinentes à vida materna, e assim a gente tem outras áreas que a gente fala de moda, beleza, de comportamento, de educação dos filhos. Então é sempre com um olhar, além de tudo, além das colunistas, a gente tem matérias constantes de festas, tendências, sempre com um olhar assim do que você não viu ainda. Então assim, é um lugar para você ter como um apoio para a tua maternidade, para a tua vida e para fazer você pensar assuntos que talvez você não tenha com quem discutir, ou que passou no grupo das mães no WhatsApp, mas não aprofundou, sabe? Então, é um lugar para isso. E é muito gostoso estar lá. E tem o Instagram, né? Que é o @itimãe, e tem o portal, que é itimãe.com.br. Bem, eu quero agradecer você que ficou aqui com a gente. Esse é o nosso segundo episódio da temporada Dona do Lucro Todo 40+. Nós ainda temos mais 2 episódios na próxima semana e eu espero você acompanhando os outros 2 episódios. O 3º episódio vai falar sobre coragem e o 4º episódio vai falar sobre, finalmente, o dinheiro cuidando da gente, uma fonte de patrimônio para que a gente tenha liberdade de escolha. Obrigada, um beijo, até o próximo episódio. Obrigada, meninas. Obrigada, muito obrigada.